No ar o Jornal TV Com, aqui pelo canal 14, com as informações de Bento Gonçalves e também da nossa região. Na edição desta quarta-feira, 10 de março, você confere: não é fake news. Prefeitura admite erro em edital para contratação de curso de qualificação aos bombeiros. O valor correto não chega a 1% do que estava anunciado anteriormente. Órgãos de segurança pública realizam mutirão de conscientização contra a disseminação do coronavírus em Bento Gonçalves. Tentativa de feminicídio é registrada em Tuiuti. E na entrevista desta semana, a gente confere o bate-papo que fizemos com o presidente da Câmara de Vereadores, Rafael Pascoaloto. Destaques do Jornal TV Com, que inicia agora. O presidente da Associação dos Municípios da Encosta Superior do Nordeste, a AMESNE, José Carlos Breda, fez um desabafo na manhã desta quarta-feira em entrevista à Rádio Espaço FM de Farroupilha. O dirigente falou que nesta pandemia a política do quanto pior, melhor está imperando. Ele foi mais longe e disse que o dinheiro está falando mais alto que a saúde neste momento. 4 associações municipais, que reúnem mais de 80 municípios, assinaram um documento pedindo o retorno imediato da cogestão e também o tratamento imediato de pacientes com coronavírus. José Carlos Breda disse que o fechamento total das cidades está sendo definido por técnicos que estão enclausurados no Palácio Piratini e não conhecem a realidade dos municípios. Prefeitos da Serra, em reunião ontem, exigem pela manutenção do modelo de cogestão, da cogestão compartilhada na administração da pandemia Covid-19. E também clamam por políticas públicas do governo do estado, no sentido de passar recursos, de valorizar mais o trabalho que os municípios estão fazendo para ter políticas de enfrentamento da situação. E não simplesmente fique em casa e aguarde agravar a situação, ou seja, praticamente o lockdown, o fechamento de tudo. Precisamos flexibilizar isso, mas ao mesmo tempo tratar as pessoas. E nesse sentido, os municípios estão ampliando suas estruturas, inclusive com leitos de UTI, para melhor atender a população, a qual recomendamos que procure atendimento imediato no primeiro sintoma. E isso será atendido e tratado, e assim evitará para que levar para um leito de UTI e, consequentemente, muitos não sobreviverão. Então, esse é o trabalho conjunto dos 49 municípios da região da Serra. Vamos superar isso, todos juntos, contra a Covid-19. O presidente da entidade revela que os prefeitos não estão sentindo a realização de uma política pública para combater a Covid-19 por parte do governo do estado. Destaca que o aumento no número de leitos, pelo menos na região da AMESNE, tem sido feita graças ao esforço dos prefeitos e das entidades empresariais parceiras. O dirigente da AMESNE acredita que não está sendo incentivado o uso do tratamento precoce para as pessoas nos primeiros sintomas da Covid-19. Ele garante que é preciso que os municípios incentivem mais o uso de medicamentos disponíveis no início da doença, pelo menos até o 5º dia. Breda denunciou que o dinheiro está sendo prioridade nesta pandemia e que a saúde e o povo estão em 3º e 4º lugar. Finalizou suspeitando ter muita gente ganhando dinheiro com a pandemia e esquecendo da saúde. Disse que é preciso um novo rumo na atuação contra a doença, que não se pode esperar pela vacina e que é preciso trabalhar com as armas que se tem. O documento foi endereçado ao governador Eduardo Leite nesta quarta-feira. Você que acompanha o Jornal TV Com, viu na última segunda-feira, no comentário de Adroaldo Dalmas, que a Prefeitura de Bento Gonçalves pagaria, com dispensa de licitação, R$ 346.839,87
para a realização de um curso de atualização de resgate em terrenos acidentados e águas rápidas, pois esta informação causou polêmica na cidade ao longo da semana. Conforme o poder público, tudo não passou de um equívoco, uma vez que o valor divulgado no Diário Oficial foi incluído por engano de uma servidora, que colocou o valor errado e muito acima do que realmente será pago pelos contribuintes, uma vez que se trata de dinheiro público. O custo correto da capacitação será de apenas R$ 2.400, de acordo com a retificação. Em nota, o Corpo de Bombeiros aqui de Bento Gonçalves esclareceu que tal qualificação será ministrada para 15 recrutas da corporação e será pago com recursos do FUNREBOM, o Fundo Municipal de Reaparelhamento dos Bombeiros, gerido pela administração municipal. Ainda não há um cronograma para a realização das aulas, que serão oferecidas em dia único no Rio das Antas. A definição da data depende das condições climáticas, do retorno do efetivo da Operação Verão e também da abertura das comportas da hidrelétrica para o treinamento. Questionada sobre o motivo de contratar o curso neste momento em que o município enfrenta a pandemia da Covid-19, a Prefeitura não justificou o erro e respondeu apenas por meio de nota. Abre aspas. Independentemente da pandemia, há a necessidade de treinamento para os soldados atuarem no resgate em terrenos acidentados e em águas rápidas. A pandemia não exclui acidentes e, na ocorrência destes, há a necessidade de pessoal treinado. Finaliza o documento. Diversas entidades de Bento Gonçalves emitiram carta aberta ao governo do estado, se opondo à prorrogação da bandeira preta no Rio Grande do Sul até o dia 21. No documento, defendem a manutenção das atividades econômicas de forma responsável, por entender que os setores cumprem e oferecem cuidados aos trabalhadores e seus clientes, respeitando e adotando todos os protocolos de segurança. Nesta quarta-feira, uma grande mobilização aconteceu em Porto Alegre, reunindo representantes de diversas entidades, sindicatos, associações e população em geral, exigindo medidas por parte do governo do estado quanto à gestão frente à pandemia. Assinam a carta emitida aqui por Bento Gonçalves, o Sindlojas Regional Bento, o SIC, Centro da Indústria, Comércio e Serviços, o Bento Convention Bureau, Câmara de Diretores Lojistas de Bento Gonçalves, a CDL, o Sindicato das Empresas de Gastronomia e Hotelaria da região Uva e Vinho, a Associação das Indústrias de Móveis do Estado do Rio Grande do Sul, a Movergs, e o Sindicato das Indústrias do Mobiliário de Bento Gonçalves, Sindimóveis. Bom, estamos aqui, eu, Daniel Madi, presidente do Sindlojas Regional Bento. A gente não está aqui para fazer bagunça, a gente não está aqui para fazer arruaça, a gente está aqui somente para poder representar as nossas entidades no sentido do que os nossos associados e toda a comunidade, toda a sociedade precisa, a dignidade do seu trabalho. Essa é a nossa pura intenção de estar participando desse movimento, fazendo com que, quem sabe, o nosso governador entenda que realmente não se pode tratar o trabalhador, seja ele do comércio, da prestação de serviço, ou até mesmo da indústria, que tem suas restrições também, como criminoso. A gente quer fazer somente o que é o correto, fazer com que as pessoas possam trabalhar para levar o seu sustento para casa. Isso aí, Rogério, belas palavras. Quero acrescentar e reafirmo em todos os espaços que a gente está ocupando, não é o comércio, nem o turismo, nem a gastronomia responsável pela contaminação. Todos sabem trabalhar com responsabilidade. E é isso que nós estamos fazendo aqui, tentando mostrar com esse movimento gigantesco no interior do estado do Rio Grande do Sul para o governador que realmente seu comitê de crise está com ideias distorcidas a respeito de quem está contaminando ou não. Então vamos continuar nessa batalha para os nossos associados, nossos representantes, a nossa cidade, Bento Gonçalves. Precisa muito que as economias se fortaleçam, as economias recuperem tudo que perdeu o ano passado. E com a porta fechada isso não é possível. Então vamos continuar trabalhando nesse sentido. Obrigado a todos. Saúde e emprego, é isso que a gente precisa. Isso aí, um abraço. Jornal TV Com faz um breve intervalo. Nós já voltamos com mais informações.
Fofuxo, você sabia que o Brasil produz quase 80 milhões de toneladas de lixo por ano? Fofuxo, ao resgate! Com o Bote Recicla, quando acaba uma embalagem, começa um novo futuro. Em 2021, as embalagens que você retorna nas lojas Boticário serão recicladas para melhorar a estrutura de escolas por todo o Brasil. Leve a sua embalagem e faça parte desse movimento. Você retorna, o Bote recicla e transforma. Óculos de sol com grau? Aqui os seus óculos solares podem ser adaptados à sua rotina e também ter lentes de grau. Traga sua receita e confira mais essa vantagem do Mercadão dos óculos. Mercadão dos óculos. A Multiarte, com fábrica de estofados há 16 anos em Garibaldi, conta agora com uma loja de 1.000 metros quadrados, junto à fábrica para atender você com o que há de melhor. Além da qualidade já conhecida nos estofados, conta também com salas de jantar, poltronas, puffs e móveis complementares, ótimo acesso e estacionamento amplo. Multiarte, na BR 470, sentido Bento Garibaldi, antes do Castelo Benvenuti. Fone 3451-7164. O frio que vem sendo registrado desde o início da semana vai continuar marcando as primeiras horas do dia e não teremos mais tanto calor, pelo menos até o final da semana. A instabilidade, se ocorrer, pode atingir principalmente a parte leste e sem volumes expressivos. O tempo vai continuar aberto em grande parte da região sul do país nesta quinta. O amanhecer ainda será com baixas temperaturas para os padrões desta época do ano, especialmente nas áreas próximas ao Planalto e Serra da região. O tempo continua firme e sem chuva no interior dos 3 estados e também sobre a capital Porto Alegre. Já entre o litoral norte gaúcho e a região de Florianópolis, pode chover de forma passageira, especialmente entre a tarde e a noite. Entre a região de Curitiba e o litoral do Paraná, o dia vai começar com bastante sol, mas deve chover de forma isolada entre a tarde e a noite. Em Porto Alegre, mínima de 18, máxima de 29 graus, e em Curitiba, mínima de 13, máxima de 27 graus. Para Bento Gonçalves, o clima-tempo indica para a quinta-feira clima com certo frio pela manhã, presença do sol entre nuvens e sem a presença da instabilidade. As temperaturas devem variar entre a mínima de 13 e a máxima de 29 graus. E agora no Jornal TV Com, a gente confere o comentário de Adroaldo Dalmas. Olá! No nosso comentário de segunda-feira, mostramos para você que havia uma divulgação de contratação de R$346 mil anunciada no Diário Oficial para fazer treinamento em terreno e águas rápidas. Dissemos no nosso comentário que de duas uma, ou era um terrível engano, um erro, ou havia coisa errada, porque com esse valor muita coisa poderia ser feita e a contratação estaria mal explicada. Pois a imprensa oficial do município fez o correto. Divulgou uma nota dizendo que tudo não passou de um erro. E, na verdade, a contratação não é por R$346
40 e tantos mil reais. É por 2.400. Tá bom, foi um errinho. Mas os asseclas do serviço público, alguns CCs, etc., resolveram colocar o carimbo de fake news naquilo que eu disse. O surreal nisso é o seguinte, que eles confirmam o erro, que depois consertaram com nova publicação. Mas ao confirmar que foi publicado, como eu disse, alguns pegam e colocam o carimbo de fake news. Fake news, meu amigo, é notícia falsa. Então não adianta essa turma da prefeitura, tropa de choque, vir querer fazer factoide, principalmente em relação àquilo que estou disposto a dizer aqui, porque não vai colar. Digo mais, vocês querem saber o que é fake news? E me dirijo agora ao pessoal da prefeitura. E já alertando e falando para a comunidade sobre como alguns estão querendo enganar as pessoas como se ainda estivéssemos em campanha. Ontem, dia 9, no Diário Oficial, foi publicado aí a tão badalada e falada autorização, que não é autorização, para o município comprar vacina do coronavírus. A Câmara de Vereadores autorizou o remanejamento orçamentário em R$1 milhão. Tiraram 1 milhão de obras no atendimento à saúde e botaram para comprar vacina. O prefeito veio dizer a público que com isso ele vai vacinar a população. Deixou nas entrelinhas que com a ajuda do governo federal. Então eu vou mostrar aonde isso é fake news e parece que nós estamos em campanha. Vamos fazer uma conta rápida? R$1 milhão, né? O prefeito disse que vai usar em compra de vacina. Uma pesquisa rápida mostra que as vacinas do coronavírus são vendidas aos entes públicos entre R$20 e R$200. O governo federal comprou 300 milhões de doses da Coronavac por R$58. A Sputnik 4, que o prefeito disse que encaminhou o pedido, protocolo para comprar, segundo um noticiário nacional, para quem quiser pesquisar, custa $10, muito mais de R$50. Então eu vou fazer uma conta simples. R$1 milhão dividido por R$50 cada dose, dá 20 mil doses. 20 mil doses não são para 20 mil pessoas, porque cada pessoa tem que tomar 2 doses. Então, se o prefeito um dia conseguir comprar a vacina, ele estará comprando com R$1 milhão por números médios, se é que ele vai pagar 50, porque deverá pagar muito mais, deverá comprar 20 mil doses para 10 mil pessoas. Quantos habitantes tem Bento? 120, números redondos. Aonde é que está a fake news nisso? A fake news está como se fez durante a campanha. Na ilusão das pessoas de que agora é o prefeito que vai resolver o problema da vacinação que o tal do governo federal, segundo ele e a sua turma, não fazem porque não querem. É triste, né? Vocês querem começar a falar de fake news? Eu vou falar dessas e muitas outras, vindas de vocês, para vocês saberem a diferença entre fake news mesmo e a revelação da verdade. Pensem nisso e fiquem com Deus. Teve início nesta quarta-feira mais uma ação de combate ao coronavírus aqui em Bento Gonçalves. Desta vez, um mutirão de conscientização aconteceu na área central, onde os condutores receberam sabão, máscara e tiveram a sua temperatura corporal aferida. Conforme o secretário de Segurança, Tenente-Coronel Paulo César Carvalho, foram elencados pontos em que são registradas denúncias de aglomeração, como é o caso da área central. Nós então nos reunimos ontem, com o Comitê de Crise do Covid, junto com o prefeito Diogo, e criamos essa operação de hoje. Na verdade é uma de orientação das pessoas para a utilização da máscara, e também que fique em casa nesse momento,
tão difícil que a gente está passando, né? E fazer com que as pessoas entendam. Então, na parte da manhã será então essa barreira aqui de conscientização, e na parte da tarde as secretarias também vão estar todas utilizadas também nas praças, também fazendo essa orientação para as pessoas. Também foi planejado, isso vai se perdurar até domingo, né? Então, com certeza, também vamos fazer também nos locais, em parada de ônibus e em locais que estão tendo aglomerações. Nós pedimos para as pessoas que não tenham, permaneçam nas suas casas, né? Só venham por necessidade mesmo ao centro, né? E tentem ficar em casa nesse momento até nós passar esse momento difícil, que em breve Deus nos ajudará aí, que tudo vai dar certo. A Força-Tarefa irá reunir servidores de diversas secretarias municipais e deve abordar locais como os terminais de ônibus e até mesmo alguns bairros e praças com maior concentração de pessoas. Todos os dias haverá equipes fixas nos bairros São Bento, Centro, Fátima, Progresso e Imigrante. E as blitz ocorrerão também no centro da cidade, na Avenida Oswaldo Aranha e nos bairros Fenavinho, São Roque e Santo Antão. O trabalho envolve as equipes da Secretaria de Segurança, Guarda Civil Municipal, Departamento Municipal de Trânsito, Fiscalização da Prefeitura, Brigada Militar e Polícia Civil. O portal do Governo do Estado mostrava ao início da tarde desta quarta-feira a continuação de números expressivos nos casos de Covid em todo o Estado. A ferramenta, disponível no site covid.saude.rs.gov.br, monitora os casos da doença em todos os municípios gaúchos. Somente aqui em Bento Gonçalves, a UTI do Hospital Tacchini registrava 55 pacientes internados com a Covid-19, ou seja, um a mais que ontem e quase 47% da ocupação, que é de 45 leitos. No Tacchini, do total de leitos oferecidos, pelo menos outros 11 eram ocupados por portadores de outras doenças. O boletim atual mostra ainda o uso de 43 respiradores, cuja capacidade é de 45 aparelhos. Quanto à ocupação no uso de leitos fora da UTI, cuja capacidade é de 100 unidades, atualmente 65 pacientes seguem internados, 3 a menos que o levantamento anterior. Os dados que constam no portal são alimentados com informações que são repassadas todos os dias pelo Hospital Tacchini e pela Secretaria Municipal da Saúde. E agora no Jornal TV Com, você confere a entrevista da semana. O bate-papo que eu gravei dessa vez foi com o presidente da Câmara de Vereadores de Bento Gonçalves, o vereador Rafael Pascoaloto. Vamos conferir. E na entrevista da semana do Jornal TV Com, a gente tem a presença do presidente da Câmara de Vereadores, Rafael Pascoaloto. Rafael, que neste mandato está na sua segunda legislatura e justamente num período de pandemia, novos colegas na Casa Legislativa, novos desafios para 2021. Rafael, obrigado pela tua presença. Eu que agradeço, Regis, aproveitando e cumprimentando a todos os espectadores do Jornal TV Com. É uma alegria estar aqui nesta época falando com vocês. A gente tem que realmente agradecer ao Pai Maior porque estamos com saúde, né, Rafael? Exatamente. Se bem que muitas pessoas conhecidas nossas, muitas pessoas da comunidade, infelizmente, já perderam a vida com essa pandemia. O que a gente pode falar do Legislativo Municipal, primeiros desafios desse ano, Rafael? Já iniciamos, tivemos o recesso em janeiro e já iniciamos o fevereiro com muitas atividades, muitas frentes, comissões especiais sendo abertas. Estávamos a milhão, que nem diz o outro, e aí vem novamente esses picos pandêmicos aí para atrapalhar, né, Regis? Isso realmente vem conturbar um pouco o período, lembrando sempre que a Casa Legislativa ela é uma casa de debates, uma casa de representação. Então os segmentos e as entidades vão até a Câmara para todo mundo, dentro da sua peculiaridade, tentar flexibilizar, né? Realmente para nós entendemos o nosso papel, mas para nós é ruim. Nós estávamos com frente parlamentar do Lago Fazolo, à frente da duplicação da RST 470 Carlos Barbosa, Bento Gonçalves, tinha a da desburocratização, do regimento interno, enfim, com a vinda de novos colegas, sempre é bom essa oxigenação. Eu creio que
que a democracia ela é oxigenada pela troca, e isso daí realmente veio dar um up na casa, esses novos, e aí veio aí a pandemia dando uma freada. Uma freada gente. de novo, né? Realmente 2021 se iniciava, digamos, com uma boa perspectiva, né? Os casos já diminuindo, a situação parece, e aí volta tudo, freando projetos, freando investimentos, e infelizmente a gente fica sem um rumo, né, Rafael? E eu acho que dentro da Câmara não é diferente, porque até distanciamento vocês têm que manter, o povo que já não vai para a Câmara, infelizmente vai acabar indo menos ainda. Exatamente. Né? Então acho que é uma situação ainda tem que ser bastante trabalhada internamente, e até para conscientizar todo mundo nesse momento, né? Para nós é horrível. Até foi na semana passada, eu tive que fazer um decreto legislativo, não vai a plenário. Nós temos, no rito da sessão, nós temos a parte da tribuna popular, né, que seria 15 minutos para um presidente de alguma entidade, algum órgão representativo, um secretário, ir lá falar. E eu estava recebendo muitos pedidos. E eu reconheço que o parlamento ela é realmente a casa do povo para ir lá se manifestar. Só que às vezes, no momento que nós estamos vivendo, às vezes mais atrapalha do que colabora. Porque se fosse, por exemplo, uma prerrogativa em que o prefeito municipal pudesse alterar algumas coisas, algo que tivesse ao nosso alcance, perfeito, venha lá, manifesta o seu ponto de vista, faz a sua luta. Só que vindo lá, infelizmente, o governador não vai estar assistindo a nossa sessão e dizendo, opa, a Câmara de Bento Gonçalves falou e nós vamos mudar. Então, às vezes, isso só atenua a discórdia. Então, o que nós concordamos, até os demais colegas, olha, até o período da bandeira preta não vai ter a tribuna popular. Se alguém quer se manifestar, envia algum ofício, algum parlamentar que mais se identifica com o setor, leia, mas se não, para ir ali. E aquela caixa, eu costumo dizer, a tribuna é uma caixa que ressoa pelos 4 cantos do município. Então, às vezes, tu fala uma coisinha que na rua não dá nada, ali pode tornar tudo bem complicada a situação. Fala um pouquinho do desafio de ser presidente do Legislativo, que na legislatura anterior tu já estava à frente da casa, novamente. O que dá para a gente dizer assim, quais são os principais desafios do Rafael presidente? Nesse mandato? Já inicia, né, o mesmo assunto que é o vírus, manter o equilíbrio é difícil porque é um parlamento, eu sou um parlamentar, então eu gosto de defender, de falar, só que às vezes na função de presidente eu tenho que mais ser um pacificador e entender ambos os lados do que me impor. Isso para mim particularmente é um desafio em que eu tenho que muitas vezes me controlar. Esse é um desafio, nós temos novos colegas chegando, inclusive foi pega as assinaturas para a criação da alteração do regimento interno. Por exemplo, já tem vereadores que já proporam a mudança do horário da sessão, em vez das 15 para as 18, 19, 19h30. Eu concordo, só que qualquer artigo que você vai mudar no regimento interno tem que ter uma comissão especial para daí abrir o debate e cada vereador mandar a sua sugestão, seja regimento ou lei orgânica. E aí eu não deferi de cara, eu não joguei já em plenário essa matéria, porque no momento que tu joga em plenário, vem tudo que é emenda e vem um monte de sugestões. E aí eu chamei 3, 4 colegas novos que falaram, tu não vai colocar a comissão que nós queremos abrir? Aí eu falei assim, olha, você só muda aquilo que você conhece, tu não consegue mudar o que tu não conhece. Então eu falei assim, olha, o ano legislativo começou em 1º de fevereiro, nós não tivemos nem um mês, isso foi um pouquinho atrás que eu falei a eles, não tivemos nem um mês de você saber mesmo como é que é a sessão, se tem que dar mais tempo no projeto, menos tempo, o que é um pedido de vistas. Pós conhecer, sim, aí vamos, vocês... Até para o pessoal se familiarizar nesse novo ambiente, né? Exatamente. Então, esse também é um desafio, né? Eu entender que tem vereadores já lá de mais tempos, os novos que vêm com gás, eu não posso podar isso, não quero podar aquela coisa assim de ser o assassino do que vem cheio de gás, não, tenho que dar um instrumento, mas com sabedoria. Porque eu digo assim, como a gente comentou anteriormente, né, o povo em si já não tem aquele hábito de ir para a Câmara como acontecia, digamos, há uns 30, 35 anos atrás. Hoje o povo já não vai, mesmo porque, infelizmente, a imagem do político é desgastada, né, Rafael?
Eu acho que o ônus de vocês deve ser até maior do que o bônus de estar à frente do cargo desses. Mas digo assim, seria um trabalho novo, né? Um horário, digamos, acessível para a população. Isso. E aos poucos, de repente, incentivar o cidadão para conhecer, como tu disseste antes, é a casa do povo. Então acho que seria importante, pessoal, aos pouquinhos lá que fosse, uma vez por mês, 2 vezes por mês, começasse a tentar ir naquele horário, que é difícil, mas digamos com uma mudança, acho que de repente facilitaria isso, né? Isso, e aquele negócio, se o cidadão posteriormente não vai lá, é com ele, mas nós vamos proporcionar que o horário que ele possa ir, que hoje realmente, às 15 horas, no horário do trabalho, dificulta. Certo, falando um pouquinho desses novos projetos para 2021, como tu disse, né? Tava tudo meio que começando a caminhar, infelizmente parou, mas em relação à tua campanha em si e depois assumindo agora o Legislativo, o que dá para dizer assim, se projetava para 2021, já tinha algumas coisas a mais para o decorrer do ano? Certo, nós tivemos ali a minha gestão passada já começou 2020 com a pandemia também, sim, né? Então eu já tinha alguns projetos que tiveram que ser cancelados e aí o próprio ano eleitoral que nos poda em um monte de situações, não é só o período eleitoral, o ano eleitoral que inicia em 1º de janeiro. E aí iniciamos o 2021. Nós temos os mesmos desafios de sempre, né, nesses mandatos que eu diria compartilhado. Não tem mais uma monarquia, né, Regis? Não tem mais alguém que toma uma decisão e que se fecha. Pelo contrário, nós ainda temos um desafio e queremos mesmo que tudo que é falado lá dentro seja divulgado, tenha ampla divulgação, não tem mais como ser. Ao contrário, nós temos o nosso sistema de apoio ao processo legislativo. Até mesmo por aquela questão, né, da palavra do que se fala na campanha e o que se coloca em prática, né, Rafael? É verdade. Porque muitas vezes a gente vê, infelizmente, algumas pessoas que mudam o perfil e o eleitor acaba se decepcionando com ele, né? Então acho que não tem mais tempo para isso, né? Não. E também não ser um atrapalho, né? O cidadão brasileiro hoje está pagando muito caro por desavenças de poderes. Independente da questão política, Regis, mas a briga dos poderes está prejudicando a nação de uma forma. Olha só, era já para nós, sei lá, nós estamos, acho que hoje com 4%, 5% da nação vacinada, é muito pouco. Isso é um exemplo daquilo que é essa guerra entre executivos, né, federal com estadual, ou legislativo executivo, com o judiciário. Isso bagunça. Esta é uma meta também nossa, de não ser submisso, assim, mas procurar o que é bom para o município tem que andar. Trabalhar de forma harmoniosa, né? Tem que ser, senão o ônus do contrário é muito alto. Nós tivemos aí a Câmara Federal com o seu ex-presidente, com o presidente da nação, brigas e mais brigas, pautas trancadas. Só atrasou o ano? Só atrasa, isso daí atrasa setor. A economia é horrível para todo mundo e tudo que nós não queremos aqui em Bento é isso, né? Tá certo. Rafael, nós estamos aí com o nosso tempo limitado, mas eu já vou deixar o convite para ti uma outra oportunidade, porque acho que a gente tem bastante tempo, tem bastante temas, bastante assuntos para tratar. Queria que tu deixasse teu recado para a comunidade. Inicialmente agradecer pela oportunidade, Regis, agradecer a toda a equipe da TV Com aqui por poder falar. O recado, eu costumo dizer, a canção é a mesma. É à disposição, não só o meu mandato, mas assim como a Câmara, ela é uma casa representativa que tem prerrogativas, mas tem as suas limitações também. O parlamento, às vezes, bem rapidinho, Regis, o pessoal fala, mas aquele vereador é só de boca, né? Aquele vereador só sabe falar. Essa é a essência legislativa, ela é a fala, ela é a defesa, ela sugere, ela solicita. Então é isso, à disposição. O que dá para fazer, nós temos hoje órgãos fiscalizadores, nós temos hoje muitos olhos olhando para a Câmara, e que bom, e que às vezes parece que dá para fazer, mas não dá. A lei, responsabilidade fiscal, muita coisa que nos limita, mas enfim, estamos à disposição para que Bento ande, para que continue sendo esse modelo. Tá certo, obrigado pela tua participação. Eu que agradeço, Regis. Então, a participação do presidente da Câmara de Vereadores de Bento Gonçalves, Rafael Pascoaloto, participando com a gente aqui na nossa entrevista da semana no Jornal TV Com. E você que nos acompanha, tem mais informações pela frente. E uma tentativa de feminicídio foi registrada ao final da tarde da terça-feira aqui em Bento Gonçalves.
O caso aconteceu no distrito de Tuiuti, num estabelecimento às margens da BR-470, quando um homem de 57 anos atirou contra a sua esposa. Ao chegar no local, a Brigada Militar encontrou a mulher com ferimentos no rosto, vítima de um disparo de arma de fogo. Nas buscas ao autor do crime, os policiais militares encontraram a arma e o acusado ainda no local, sendo ele posteriormente levado para a delegacia de polícia. A mulher foi socorrida pela equipe do SAMU e seu estado de saúde era estável. A ação teve ainda o apoio da Guarda Civil Municipal aqui de Bento Gonçalves. Estas, então, as informações do nosso Jornal TV Com desta quarta-feira. Nosso programa tem reprises amanhã às 7 horas e também ao meio-dia. E você, baixando o aplicativo Conecta TV Com, pode conferir a nossa programação em qualquer smartphone. Ele é válido tanto para Android quanto iOS. Até amanhã!